A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Bom, hoje eu quero dar aqui um recado a todos os inscritos do meu canal e principalmente para os que estão chegando agora, porque os que já acompanham aqui o canal há mais tempo é porque já conhecem o conteúdo aqui postado e porque gostam. Quando eu falo sobre o fim dos tempos, sobre a marca da besta, sobre o anticristo e sobre o falso profeta, eu falo daquilo que está na Bíblia. Quando eu vejo um ateu ou uma pessoa que não tem o menor conhecimento bíblico achar ruim ou criticar esse tipo de assunto, eu acho até normal. Porque eles são cegos espirituais, eles não conhecem a Deus e não conhecem as Escrituras e muito menos as profecias. Mas quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs torcerem o bico para esse tipo de assunto, aí eu fico preocupado com essa pessoa. Eu fico preocupado onde essa pessoa está buscando a palavra e de que forma as Escrituras estão sendo passadas a ela. Mas enfim, cada um escolhe o caminho que deseja seguir. Porém, o caminho que conduz à salvação, para quem crê nas Escrituras, é claro, é apenas um: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entendo que quando alguém nega ou rejeita parte das Escrituras, é o mesmo que está negando a Deus. Porque se uma pessoa afirma acreditar na palavra do Criador, mas rejeita partes dela, então a fé dessa pessoa é vã. A crença dela se torna obsoleta. Quando uma pessoa ela tem uma tendência a crer na Bíblia apenas naquilo que alimenta o ego dela e as suas vaidades, então essa pessoa ela não é espiritual. Ela pode ser batizada, ela pode frequentar templos, ela pode ter ministério, mas se ela escolhe dentro das Escrituras somente o que agrada a ela, então ela é hipócrita consigo mesma e acaba destilando essa hipocrisia com os demais irmãos em Cristo. Quem busca a Deus por amor à palavra, para ter a vida eterna, para agradar ao Senhor, não rejeita a sua palavra, por mais que às vezes ela pareça dura aos ouvidos. A cada dia que passa, nós temos visto muitos irmãos se levantarem contra as Escrituras sagradas, e a cegueira espiritual, ela é tão grande que eles mesmos não enxergam. A palavra de Deus, para alguns, só tem valor de Mateus a Judas. Velho Testamento, nem pensar. Apocalipse então piorou, eles não querem nem saber. E eu creio que muitos aí já imaginam por quê. Você já se perguntou por que muitas pessoas rejeitam o livro do Apocalipse? Você já se perguntou por que o Apocalipse quase não se prega nas denominações? É simples, é porque fala do fim, fala das trombetas de Deus, das taças da ira de Deus, fala da besta, do falso profeta, do anticristo, fala do juízo, do julgamento. E infelizmente muitos não estão preparados para encarar essas verdades. Verdades essas que são pregadas desde que Jesus andou pela terra. Mas já naquela época, ele e seus apóstolos também foram rejeitados exatamente por causa desse evangelho que liberta, prepara e salva. Deus tem os seus eleitos, que só ele sabe quem é. E todos os seus escolhidos comem tanto do doce como do amargo. Mas muitos hoje só querem comer do doce e jogam fora o verdadeiro remédio que é amargo. Eu fico pensando, se Cristo e os seus apóstolos estivessem hoje aqui em corpos humanos, com certeza eles seriam novamente perseguidos e Cristo seria com certeza crucificado novamente. Naquela época, Cristo foi perseguido pelos próprios judeus e sacerdotes que se achavam doutores da lei. Hoje seria da mesma forma, porque se há 2020 anos atrás Cristo pregou o fim, ele pregou catástrofes, pregou o surgimento de falsos profetas, ele pregou a grande tribulação. Vocês acham que hoje, que estamos já às portas do fim, ele iria pregar bênçãos materiais, paz e prosperidade, como vemos hoje nos grandes templos? Pensem, quando alguém fala do Apocalipse, da grande tribulação, da marca da besta, do falso profeta, do anticristo, eles estão apenas seguindo o exemplo que Cristo ensinou. Eles estão falando do que Cristo e os apóstolos pregaram. Para quem julga esses ensinos bíblicos, veja o que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O apóstolo Paulo imitou a Cristo, ele ensinou e pregou tudo aquilo que Cristo ensinou. Por isso, Paulo também falou da grande tribulação, do arrebatamento, do anticristo, dos falsos profetas. Paulo manda que sejamos seus imitadores, assim como ele também foi de Cristo. Cristo não ensinou ninguém a pregar um evangelho material focado nos bens dessa terra. Ao contrário, ele veio pregando o reino dos céus, não os reinos da terra, não os poderes da terra, não a glória dessa terra que tanto se busca hoje dentro dos templos com nomes de igreja. Cristo nunca pregou paz na terra. Cristo nunca pregou bens materiais. Cristo nunca pregou medicina. Ele nunca pregou para a carne. Ele pregava para o espírito.
Os bens materiais dessa terra, eles nunca tiveram prioridade nos ensinamentos e pregações do Senhor Jesus e nem de seus apóstolos. Ao contrário, o Senhor Jesus, ele advertiu que nós não deveríamos ter apegos aos bens dessa terra, mas antes buscar o reino celestial. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Cristo ele nos tranquilizou quando ele disse que o Pai nos daria tudo o que fosse necessário, sem mesmo pedirmos, desde que primeiro buscássemos o reino dos céus. Mas não é o que vemos hoje. Em qualquer templo que você entrar, 80% do discurso é falando de ofertas, dízimos, coletas, construções de templos, votos e etc. Tudo em volta do dinheiro. Sabemos que precisamos do dinheiro para tudo, mas dar mais prioridade para ele no momento de adoração ao Eterno chega a ser falta de respeito. Se você observar direito os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, você vai conseguir entender isso. Sabe aquele ditado de que uma coisa puxa a outra? Pois é. Para se manter um evangelho rico e milionário dentro dos templos, para se construir templos de milhões de reais, para se manter os líderes religiosos em uma vida de conforto e regalada, é preciso oferecer um evangelho de bênçãos e prosperidade para os fiéis. Por isso pouco se prega Apocalipse nos templos, pouco se prega o fim e menos ainda a grande tribulação. Porque hoje, se começar a pregar a verdade como as escrituras mostram, muitos vão deixar os templos. Só quem tem sede de conhecer a verdade iria permanecer, mas esses, eles não dão lucro para a igreja. Quem dá lucro são aqueles que vão atrás das promessas de bênçãos e conquistas materiais. Temos um grande exemplo em Elias. Ele era um grande profeta de Deus, que pregava o que Deus mandava. Ele enfrentou os 400 profetas de Baal que pregavam mentira, e pelo poder do Eterno, ele consumiu todos eles. Mas Elias não era rico, nem classe média. Ele vivia no deserto, sendo sustentado pelo Eterno e recebia ajuda de algumas pessoas que Deus se usava. Moisés também, que esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites face a face com o verbo de Deus, ele teve uma vida rica e de conforto nos palácios de Faraó, até o dia que ele descobriu a sua verdadeira origem e quem era realmente o seu povo. Moisés ele trocou de lado e passou a ser participante das mesmas provações que seus irmãos os hebreus passavam. Moisés ele trocou a glória do Egito pela glória de Deus. Pergunta: ele e o povo de Israel viveram 40 anos no deserto às custas de Faraó? Claro que não, às custas do Criador. Eu poderia até citar outros grandes profetas e homens de Deus como Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel e muitos outros que tiveram suas vidas totalmente voltadas para o Eterno e nem por isso eram homens de posses ou ricos. O Senhor Jesus, Filho do Eterno, dono do ouro e da prata, nasceu em uma manjedoura, em um lugar simples, teve uma vida simples e humilde. Ele nunca teve posses e nem bens materiais, mesmo estando em um corpo humano. Seus discípulos seguiram seu exemplo, nada vos faltava, porém eles viviam com simplicidade e nunca foram ricos, ao contrário, eles viviam sendo presos ou fugindo de um lugar para o outro para espalhar a palavra de Deus. Não se sabe ao certo, mas pelas palavras de João, parece que ele também se encontrava exilado, prisioneiro na ilha de Pátimos, por causa do Evangelho de Cristo. Bem, como vemos, todos os profetas e homens levantados por Deus e pelo Senhor Jesus para trazer as boas novas do reino de Deus, do reino dos céus, foram pessoas simples, pobres e perseguidas. Salvo algumas exceções, alguns que se tornaram reis, como Davi, Saul, Salomão, José e outros. E não podemos também esquecer de João Batista, que preparou o caminho para Jesus, batizou o Filho de Deus, pregava o puro evangelho, a pura doutrina e logo depois foi decapitado pelo rei Herodes. Sem contar os mártires que vieram após eles. Então fica aí a pergunta: onde achamos na vida desses homens, em suas pregações e ensinamentos, o evangelho da prosperidade, da paz e do materialismo? Aí você me pergunta, então é errado ser rico? Não, não é errado ser rico, mas é errado pregar a riqueza. Porque se Cristo ensinou que é para buscar coisas do céu primeiramente e pregar o reino de Deus, e hoje se faz o contrário, então se rejeita o que Cristo ensinou, caindo então no erro. Para quem não conhece a Bíblia por dentro, não entende quando falamos, só come daquilo que os famosos pastores pregam. Mas para quem tem um mínimo de entendimento da palavra de Deus, sabe perfeitamente o que se prega hoje na maioria dos templos. Não é um terço do que Cristo pregou e nem ensinou que se pregasse. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder
poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus ele deu virtude e poder aos seus discípulos sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Agora meditem nisso. Se devemos imitar a Cristo como Paulo e os seus discípulos fizeram, então esse mesmo poder que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, ele dispensou a todos aqueles que o seguem. Hoje um pastor, um ancião, um bispo, um evangelista, ele deveria ter o mesmo poder que os discípulos tiveram. Deveriam curar e expulsar demônios pelo poder de Deus. O que temos visto são homens que deveriam ter poder e autoridade espiritual recorrendo à ciência e dizendo ainda que devemos recorrer a ela. Mas então eu pergunto, se o cristão tem que recorrer à ciência, por que então o Eterno derramou poder e virtude através do seu Espírito Santo sobre eles? O texto é claro, Jesus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, todos, a curarem toda sorte de enfermidades. Isso significa que um discípulo ou apóstolo de Cristo jamais ficaria enfermo, muito menos por pregar a sua palavra. Se Jesus deu virtude e poder aos homens que são levantados para levar o Evangelho sobre todos os demônios, para curar enfermidades, é porque ele sabia que havia muitas enfermidades que não teria cura, que ao homem seria impossível, a não ser pelo poder de Deus. Quantas pessoas você conhece que foi curada pelo poder de Deus, sem recorrer a nada? Creio que são poucas, mas sabemos que tem. E por que são poucas? É porque Deus é pequeno? Não. É porque o poder de Deus acabou? Não. É porque o Espírito Santo saiu da terra? Não. É porque falta fé, tanto nos que guiam o rebanho, quanto nos que se deixam guiar. O mesmo poder de curar que Jesus deu aos seus discípulos continua ativo hoje, mas em uma pequena minoria, porque a maioria eles não têm fé que alcance os milagres do Eterno. Jesus ele ensinou que os seus sinais seguiriam os que crescem, porém quem não crê ou quem não crê o suficiente não tem o privilégio de provar o poder de Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja quantos sinais Cristo deixou disponível através do Espírito Santo aos que crescem. Ele disse que esses sinais seguiriam os que crerem, e não a todos, e nem a todo cristão, mas aos que crescem. Mas infelizmente hoje quase ninguém acredita nessas palavras do Mestre, porque se crescem de alma e de todo o seu coração, não teriam medo do que o mundo tem passado. Cristãos que têm medo de ficar doente ou de passar pela grande tribulação é porque ainda não foram revestidos pelo poder do alto. Veja que Pedro, como discípulo, ele teve medo e por isso ele negou Jesus, porque ele teve medo de ser preso como Jesus foi. Mas depois que ele se tornou apóstolo e desceu sobre ele o Espírito Santo, ele se tornou um homem de autoridade espiritual. Ele enfrentou chibatadas e prisões, mas nunca mais ele negou a sua fé e nem o seu Deus. O que transforma um cristão não são os templos de pedras feitos por mãos de homens. O que dá força e coragem ao cristão não é o seu pregador. O que liberta um cristão do medo, da fraqueza, não é ir todo dia no templo, até porque tem pessoas que estão há décadas frequentando templos e não tiveram mudanças alguma. O que transforma o cristão é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a única fonte de proteção, de conhecimento e de libertação de um cristão que um cristão pode ter. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você já se perguntou por que algumas pessoas recebem dons na hora do batismo, outras anos depois e outras nunca recebem? Pois é. Porque o batismo das águas é para testemunho dos homens, é um batismo simbólico, mas a confirmação ela vem através do Espírito Santo. Só ele sabe quem serve de um puro e sincero coração ao Criador. Resumindo, nem todos têm a virtude e o poder do Espírito Santo. Uns porque não receberam, outros porque não buscam e outros porque não acreditam. Hoje falta fé, falta virtude, falta poder em muitos cristãos. Por isso o medo de muitos. Por isso muitos cristãos rejeitam o Apocalipse, a grande tribulação. Eles têm medo de saber a verdade, porque eles não estão preparados. E se não estão preparados, é porque ainda não são convertidos de alma. Se rejeitam partes das Escrituras, é o mesmo que negar toda ela. E para Deus não tem meio termo. Por que muitos cristãos preferem o livro de Salmos? Porque é um livro que fala das vitórias do rei Davi.
da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos. É um livro que consola e conforta as almas abatidas. Mas quem escreveu a maioria dos salmos? Você já se perguntou? Não foi o rei Davi? E como explicar que o rei Davi foi um dos servos de Deus mais perseguidos da história? Isso serve para a gente entender que perseguição e tribulação não estão associados aos ímpios, mas aos eleitos do Senhor. A ira de Deus é para os ímpios, mas a perseguição de Satanás é para a igreja. A ideia pré-tribulacionista de querer associar a grande tribulação aos ímpios e não à igreja é totalmente fora daquilo que os santos e os servos do passado viveram. E agora, em nossos dias, Cristo nunca disse que ia ser diferente, ao contrário. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É isso que Cristo ensina, que assim como ele foi perseguido, nós também seremos. Esse ensinamento é para a igreja e não para os ímpios. Mas tem uma classe aí de cristãos que não aceita essas palavras do mesmo Cristo que eles dizem servir. Aqui Cristo fala de perseguição. Ele está falando isso aos seus servos e não ao mundo. Portanto, viajar nessa linha de que a grande tribulação é para os ímpios e que a igreja será livrada dela não bate com as palavras de Cristo. Paulo também, que imitou a Cristo, ele também ensinou que para se herdar o céu não é possível se não for por muitas tribulações, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que Cristo e Paulo pregaram todo o tempo, o evangelho da preparação, da grande tribulação, da fé, da perseverança, da manifestação do anticristo e da perseguição à igreja e por fim a volta de Cristo em nuvens de glória. Todos os ensinamentos de Cristo foi para dar forças e coragem para que a sua igreja atravesse pela grande tribulação e permaneça firme e fiéis até a sua vinda. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe com os seus amigos e em suas redes sociais. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é só você se inscrever e ativar o sininho em todas, conforme mostra a animação aqui abaixo do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.